Graça e paz a todos, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que esteja tudo bem. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a Deus que a sua vida seja íntegra, digna, com saúde mental, inteligência emocional, para lidar com as mazelas desta vida tão difícil que a gente passa, essa breve existência, aqui nessa terra baixa, pecaminosa, na qual todos os dias lutamos para não sofrer, não chorar, vencermos e conseguirmos o nosso pão diário e também fazermos alguma diferença. Bem, já conhecem o local. Há muitos anos que fazemos isso. E hoje eu faço aquela pergunta para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, visitante desse canal tão pequeno, visitante. Você já veio às águas? Se não, eu reforço o convite. Vinde às águas. Essa série que a gente grava aqui há muitos anos, e hoje o tema é um tema diferente, tá? Eu marquei aqui na King James, Novo Testamento, marquei aqui com uma folha de aroeira brava, o texto. E o texto está hoje no livro da Epístola de Timóteo, segunda Epístola de Timóteo, no capítulo 4, do versículo 16 e 17. Vamos se ater a esses dois versículos para dar embasamento e base desta, vamos dizer assim, desse sermão, dessa reflexão, dessa conversa amigável que nós temos aqui à beira da água. Segundo Timóteo 4, 16 e 17. Diz assim o texto: Na minha primeira defesa, ninguém fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isto não lhe seja imputado em juízo. Todavia o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são judeus a ouvissem. E eu fui livrado da boca do leão. Até aqui. Segunda carta de Timóteo 4, 16 e 17. Solidão. A solidão que afeta lares, corações, mentes e famílias. Vou deixar a Bíblia aqui do lado. A solidão é um tema diferente no Novo Testamento. É um tema que não é abordado diretamente em contexto. Você não vai achar, meu amigo, minha amiga, nas Escrituras Sagradas, um texto que fala exclusivamente, claramente, diretamente da solidão. Exceto o momento em que o Senhor se retira ao Monte das Oliveiras para orar, e exceto esse movimento que houve na vida do apóstolo São Paulo, em que ele foi preso. Você não vai achar um texto específico que trata da solidão. São textos que passam a ideia, nos trazem um contexto de solidão, porém não são diretos. O caso do apóstolo São Paulo, ele queria sim defender o Evangelho, a verdade de Cristo, que ele tinha acabado de descobrir. E foi preso. Não foi uma vez só que ele foi preso. Não foi uma vez só que ele deve ter apanhado. Passou por tantas coisas, né? Já foi mordido de serpente, sofreu naufrágio, quase morreu afogado. Então, existiram essas coisas, esses fatos análogos que aconteceram na vida do apóstolo São Paulo. Mas ele tinha certeza que Jesus Cristo estava com eles. Com aquele povo que ele estava discipulando e o povo que ele estava anunciando o Evangelho. O apóstolo São Paulo relata nesse texto que quando ele esteve preso e teve que se defender diante de juízo, por causa do Cristo que ele pregava,
da fé que ele professava, ele dizia ali que dos conhecidos ninguém apareceu. E ele até não colocava isso em juízo com Deus, não pedia que Deus os punisse, o castigasse, vingasse, né? Ele não imputava isso como uma justiça, que as pessoas chegassem a defendê-lo também, ou a defendê-lo de seu ponto de vista. Ele não achava que fosse até viável, porque Deus é quem o justificaria, é Deus que o defenderia. Ele não tinha esta visão que nós humanos, mortais, simples, que não tivemos o encontro pessoal face a face com o Senhor, que ele teve. Então nós não tivemos essa grande expressão de fé no visual, não só do lúdico, mas do visual. Então ele teve essa fé perfeita e plena. Mas ele passou por essa solidão, esse momento relatado aí na carta a Timóteo. Solidão, ficar sozinha em casa, enquanto o marido trabalha. E muitas vezes é na solidão do teu quarto, minha irmã, meu irmão, que você se pega com Deus. Hoje em dia, as facilidades da vida moderna nos impõem algo diferente da nossa época, da nossa juventude. Lembrem vocês que quando éramos jovens, estávamos na ociosidade do tempo, sem fazer alguma coisa, sentíamos sozinhos, ou nós íamos ler um livro, ou íamos escutar uma música, seja num disco de vinil, uma vitrola, no rádio, aqueles Walkman. Hoje tem os iPods, né? Os streamers e tantas outras facilidades e tantas outras variedades de entretenimento que a gente buscava na solidão para, como uma fuga, nos tirarmos daquela ilha que sentíamos presos. Porém, hoje as pessoas estão nas redes sociais de amizade, nas redes sociais de sexo, nas redes sociais de trabalho, nas redes sociais onde vem vídeos engraçados, humorísticos ou violentos, nas redes sociais onde compartilham jogos, simultaneamente interagem jogando. Então a solidão foi tomando outra forma, foi perdendo espaço para interatividade. Mas não é dessa solidão que eu estou tratando. Estou tratando hoje daqueles momentos muito difíceis, em que você precisa mesmo da presença de alguém, que alguém esteja fisicamente ali para lhe dar um abraço, um aperto de mão, olhar no teu olho e dizer: você não está sozinho, você não está sozinha, pode contar comigo para o que der e vier. O que tiver no meu encalço, no meu alcance, eu farei. Eu falei encalço porque quando alguém está em solidão, geralmente ela nos pede por tabela alguma coisa e fica em nosso encalço o pecado da omissão, de não fazer aquilo. Seja um abraço, um empréstimo, uma ajuda, uma necessidade, uma palavra amiga, um consolo, alguma coisa que vai tapar aquela ferida, aquele machucado, momentaneamente. Mas a solidão é realmente o fenômeno que nos aproxima de Deus. Estou falando da solidão, daquela em que você precisa mesmo de que alguém fisicamente esteja ali e que não há ninguém. Momento em que você dobra os teus joelhos, se você for um cristão, uma cristã, ao lado da cama, à beira de uma mata, de uma estrada, ou em cima de uma montanha, fazendo trilha, você levanta os braços e fala com Deus. Ou seja, lá no banheiro da tua empresa, quando você já está se sentindo sozinha, sozinho, e não consegue mais desenvolver o trabalho, está pensando no problema, trabalhando ali, fazendo alguma coisa e pensando no problema e já não tem mais, não aguenta mais, não suporta, você corre lá para aquele banheiro, diz: um minutinho, já vem, e vai lá para o reservado, e lá suas lágrimas descem, molham seu rosto, escorrendo, muitas vezes molha um pouco da sua roupa,
seus olhos avermelham, e você vem, após esse momento de entrega, disfarçar para os seus conhecidos e companheiros de trabalho, para não deixar pinta, não dar bobeira, não mostrar que você realmente está em sofrimento, em tristeza profunda, porque a solidão nos aproxima de Deus. Parece piada. Quando o apóstolo São Paulo, ali no texto, cita no versículo 17, que a solidão que ele passou naquelas prisões, naquelas defesas, o fortaleceram para anunciar aquele que o enviou. E não simplesmente anunciar aos que já conheciam, é anunciar aqueles que não conhecem, aqueles que não creem. No caso, a figura dos romanos, dos judeus, dos gentios. Gentios são aqueles que não eram judeus, eram chamados gentios. Por que será que você está passando por isso? Por que será que nós passamos, eu passei por isso? Tantos passam por isso. Momento de tristeza, de angústia. E a solidão te prende num buraco, num canto, em que você só vê paredes vazias. Talvez como o apóstolo deve ter ficado, porque ali ele cita, foi preso e reservado, né? Reservado a uma cadeia. Certamente não deixaram mais alguém com ele, naquele caso ali, porque naquele caso ele iria anunciar Jesus para essa pessoa, mesmo preso. Então, quem o prendeu não queria que ele falasse de Jesus. É lógico. E você, que passa por tantos celeumas na vida, tanta tristeza, se sente só, abandonada, abandonado, ninguém me liga, ninguém manda um WhatsApp para mim, um bom dia. As pessoas que eu gosto não me chamam, não me convidam para festas, nem para as baladas, nem para ir à igreja. As pessoas preferem muito mais um grupo social do que a mim. E você se sente vazia, se sente vazio, desprovido de qualquer tipo de alegria física, porque assim que a solidão se abate em você, o seu semblante descai, você perde as forças e o nosso rosto transparece muito daquilo que a gente vive, sente e procede. A transcendência do corpo que fala, do corpo que mostra, do corpo que mexe com a alma, daquele que o vê. Quem vê o seu rosto, meu irmão, minha irmã, quem vê seu rosto, meu amigo, minha amiga, sabe muitas vezes que você está passando por solidão, tristeza, angústia, e você luta para disfarçar esse sentimento. E essa luta é porque você é tão bom e tão boa nesse quesito de paz interior, nesse quesito de não machucar ninguém, de não ser agressiva ou agressivo em palavras, que você prefere se calar, se fechar e se reservar do que magoar as pessoas que te cercam, que te rodeiam. Existem poucas pessoas como você. Você pensa que você é a única que passa por isso. Você é o único que passa por isso. Esses são pensamentos que passaram na sua cabeça. Existem poucas pessoas como eu. Por que eu estou passando por isso? Por que todo mundo é feliz? Por que todo mundo é todo mundo e eu não sou todo mundo? Por que eu estou aqui? Perguntas, afirmações que você se faz quando se fecha nesse seu mundo interior, na qual reservado ou reservada você está, muitas vezes nesse sentimento de que você não vale nada e que a sua vida não tem valor algum. Mas é no momento da solidão que as pessoas buscam a Deus. Um celular já não sacia, o sexo não sacia, o esporte não sacia, o alimento não sacia, os jogos não saciam. Tudo que você tem como fuga não vai mais te completar, te preencher, não vai tapar aquele buraco, não vai mais fazer diferença.
as coisas perdem o sabor, as coisas já não são mais interessantes, não te trazem mais os mesmos efeitos, e a solidão se completa naquele canto, no teu reservado, aonde você vai buscar a existência de algo maior, de um ser maior, o Criador, Deus. Solidão, aonde você não vê nada físico, mas se você pudesse abrir os teus olhos espirituais, pudesse ter a visão celestial, você veria que esse universo que a gente tem, ele é rodeado por um outro paralelo espiritual, aonde não existe a solidão, aonde existe, infelizmente, a ambiguidade de espíritos malignos e espíritos elevados, espíritos de luz, anjos e demônios. Você veria que na sua solidão existe uma conspiração, uma batalha espiritual, uma guerra entre as forças que são do mal e as forças que são divinas e benignas. Mas você ainda não tem essa visão, está no mundo físico e se sente só. E você esquece de que Deus é onipresente. Omnipresente, do latim, vamos dizer, omni, Deus, todo presente, omnipresente. Omnipresente, está presente em todos os lugares. Você esqueceu disso? Esqueceu que Deus está em todo lugar. Debaixo do mar, no profundo dos vulcões, nos mais remotos cantos da galáxia, se é que as galáxias têm canto. Aonde você acha que Deus não está? Aonde é que você acha que está sozinha e está sozinho? Deus ali está. Deus está com você em todo momento, enquanto você chora ou ri. E é nesses momentos que você mais chora e mais perde a noção da realidade. E perde, às vezes, até o desejo de estar viva ou vivo, que você quer sair dessa vida, que você pede a morte. Deus está ali também, te ouvindo, Ele está ali te amparando, e você ainda não percebeu. Porque a solidão nos desprende, muitas vezes, da espiritualidade. Mas ela nos aproxima de Deus, quando você o busca, quando você se encontra, se dobra e se entrega. E você diz assim: miserável homem que sou, miserável mulher que eu sou uma pecadora, sou um pecador, eu não merecia que o Senhor me ajudasse, eu não merecia que o Senhor me desse a vida. Tem tanta gente precisando de um corpo perfeito e eu tenho saúde, e eu não sinto mais a alegria do Espírito Santo, não sinto mais aquela euforia da juventude. Nesse momento de solidão você se entrega, você fala, você conversa, e o mundo te trata como esquizofrênico, esquizofrênica, como doido, como maluca. Mas o mundo em geral, não cristão, não compreende a grandeza desse Deus que te fez e nos fez. E é por isso que Deus pede a você que seja santo, seja santa em toda a sua maneira de viver. E se você cair em tentação, em pecado, qualquer coisa, volte o quanto antes, pois é na solidão que Deus conserta, é na solidão que Deus repara e dá respostas. Eu sou testemunha fidedigna disso, porque eu tive respostas na solidão, onde não precisou ouvir profeta, não precisou ouvir adivinhador, agoureiro, pai de santo, pastor, ancião, médico, psicólogo, nada. E o Senhor falou comigo claramente, através não de sua voz divina, não do seu aspecto angelical, mas se fez presente na minha solidão, me mostrando coisas que eu não tinha visto, escutando coisas que eu não tinha ouvido, me trazendo à luz tantos fatos da minha natureza humana caída que eu desconhecia, e me relembrando os erros que eu cometi, me colocando nos trilhos novamente, me colocando de volta naquele caminho, naquele foco que Ele tinha me colocado há 28 anos atrás, quando eu aceitei como meu único e suficiente Salvador. Então saiba, meu querido, minha querida irmã, que Deus também se usa das pessoas para anunciar a Cristo,
para anunciar sua salvação para os que não são cristãos. Para que você, nessa solidão, se conserte, se ache, se encontre e ganhe forças para anunciar o reino, a sua justiça, o reino de Deus que nasce dentro da pessoa. E como essa água vem e limpa as pedras, tira a sujeira e remove aquilo que é impuro, também o Evangelho de Cristo nos lava, purifica e limpa de todo o pecado, nos transformando, nos dando forças para que aquele homem, aquela mulher que se sentia tão sozinha, agora se sente livre, desperto e com muita força e com muita ousadia para anunciar a Jesus Cristo. Mesmo que venha embates vexaminosos, pessoas jogando em rosto o teu pecado, o teu erro, e você vai firme, e vai reto, e você vai reta, minha irmã, e você não quer parar, e você vai convicta daquilo que você fala, com certeza real da tua salvação, e querendo que aquela pessoa que você anuncia, Jesus Cristo, também se salve, também faça parte deste reino, faça parte desta coisa gloriosa, deste meio, desta salvação, que somente o Filho de Deus trouxe. Não há Salvador fora Jesus Cristo, não há mediador fora Jesus Cristo, não há outro igual a Jesus Cristo. E você vai ter essa plena certeza, quem sabe agora, depois desses momentos, desses dias de solidão. Tá certo? Solidão, momento de encontrar-se com Deus, renovar tuas forças, se agarrar à fé. Bem, esse é mais um vídeo da série Vinde às Águas, gravados aqui em Curitiba, no bairro do Pinheirinho. Eu espero que Deus abençoe a vida de vocês, e se Deus permitir, assim o quiser, estaremos mais uma vez logo gravando esses vídeos aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, com muita saúde e paz. Eu peço e são meus votos. Deus os abençoe.